vai levar a maioria da sociedade. Não, não é isso aí. As coisas têm que ser sempre relacionadas a um determinado parâmetro, a um certo referencial, inclusive matéria e energia. Até a teoria da relatividade eram coisas completamente diferentes e não transmutáveis uma na outra. Einstein quebra essa fronteira matéria e energia, como nós pouco a pouco vamos perdendo também a ideia de estabelecer fronteira material e espiritual. Isso é uma coisa só da matéria, isso é só do espírito, isso é da parte material do homem, isso é da parte espiritual. E não existe essa divisão. O que existe mesmo correto é a maneira de perguntar. Em ciência, a maneira de perguntar é mais importante do que a maneira de responder. Se eu perguntar ao homem com uma simples máquina física freudiana de reflexos condicionados pavlovianos, ele vai me responder com uma máquina física freudiana de reflexos condicionados pavlovianos. Se eu perguntar ao homem como ser espiritual em crescimento, ele vai me responder como ser espiritual em crescimento. E eu devo saber somar perguntas e somar respostas. Aquela quebra de fronteira de matéria e energia veio através daquela fórmula bem conhecida da relatividade. O que nos interessa ali não é propriamente o conteúdo da fórmula, mas é entender o seguinte: num lado está a letra E, que significa energia. Do outro lado, M, massa, quantidade de matéria, 1 quilograma, 2 quilogramas. E se mostra ali que quando uma determinada quantidade de matéria se transforma em energia, então é possível transformar. Aquela fórmula me dá quanta energia eu obtenho. É só multiplicar a massa pela velocidade da luz ao quadrado. Mas o que é mais interessante é o seguinte: de um lado da fórmula nós temos a letra E, que significa energia. No outro lado tem M, massa, quantidade de matéria. E o que é que existe ligando os dois lados? Não é um sinal de igualdade? Então acabou matéria ou energia, é matéria e energia. Um pode se transformar no outro. E aquele antigo ser ou não ser, aquele maniqueísta dicotômico, deu lugar a um ser e não ser, a um existir e não existir. Partículas que se transmutam, desaparecem do nosso mundo, da nossa dimensão, e nós dizemos não existem mais, e de repente voltam, e nós dizemos existe novamente. Talvez passem para uma outra dimensão, e quando chegam lá, os habitantes dessa outra dimensão dirão: olha, passou a existir, parece que veio do nada, e quando desaparecerem e aparecerem aqui para nós, agora deixou de existir. Então o existe e não existe também é do observador, e a partícula vem do vazio e pode retornar ao vazio. Então as grandes conquistas da física quântica, que se estabeleceu desde o começo do século passado, em 1905, já se discutiam as equações básicas. O seu conhecimento filosófico levou muito mais tempo para ser amadurecido, fala do dualismo, aquele ser e não ser. O elétron é matéria ou é energia? É partícula ou é onda? É algo que às vezes se comporta como partícula e às vezes se comporta como onda, dependendo da pergunta feita. Se eu fizer uma pergunta de onda, ele me responde com onda. Mas se eu fizer uma pergunta de partícula, ele me responde com partícula. E hoje há um detalhe muito interessante. Os cientistas mais atualizados, perguntados a respeito dos componentes fundamentais do universo, vão nos dar uma resposta espírita. Vamos dar uma resposta espiritualista em termos amplos. Eles vão dizer que os dois componentes fundamentais do universo, o que se imagina quando se faz uma pergunta dessa? Quais são os componentes fundamentais do universo? Antigamente se falaria em quark, átomo, partícula, subpartícula. Hoje eles vão dizer que o universo é feito de energia e intenção. E nem energia, nem intenção são coisas materiais. É o que diz a teoria das cordas, que vai ao encontro da ideia do fluido universal. Podemos mudar o nome, mas a ideia é a mesma. E que diz o seguinte: tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia. Atenção, jamais serão fotografados, filmados. Isso é de consistência matemática, é elemento formal. Então tudo que existe no universo resulta da vibração de pequeníssimos e invisíveis filetes de energia chamados supercordas, que ao vibrar produzem a matéria e todas as suas características. Filetes de energia eletromagnética são luz.
E Chico Xavier também, antes dessa consequência, dessa conclusão atual da física quântica, nos dizia que matéria é luz coagulada. Exatamente o mesmo dito com palavras diferentes. Agora, um detalhe interessante: essas supercordas, ao vibrarem, produzem átomos, todas aquelas subpartículas que nós conhecemos, moléculas, matéria, etc. E aí vem a pergunta: ao vibrar, produziram o universo. Só que produziram um universo organizado, cujas leis nós ainda não compreendemos em sua totalidade. E aí vem a pergunta: poderia isso ser fruto do acaso? Vamos fazer uma comparação. Essas ondas, essas vibrações das supercordas são de natureza eletromagnética, como as ondas de rádio, as ondas de luz em geral. Nós vamos fazer uma comparação com ondas mecânicas, ondas elásticas, ondas sonoras. Vamos supor que nós tenhamos aqui um violino, e que este violino já esteja afinado. Para produzir sons a partir do violino, eu preciso fazer suas cordas vibrarem. A pergunta é a seguinte: é possível fazer as cordas do violino vibrar a ponto de produzir, por exemplo, os acordes da Nona Sinfonia de Beethoven? É como se eu perguntasse: dá para tocar a Nona Sinfonia de Beethoven no violino? Dá. Mas de qualquer jeito, com qualquer vibração? Não. Com as vibrações correspondentes aos acordes daquela sinfonia. Como dá para tocar o Ai Se Eu Te Pego, lá do brasileiro Michel Teló, que fez sucesso em todo mundo. Dá para tocar. Agora a pergunta: qualquer um pode? Qualquer um faz? Se você me trouxesse aqui um violino, vamos pensar nesse exemplo. Vamos pensar num violino de baixo preço, de baixo custo, para não corrermos riscos. Pode ser um Stradivarius, bem afinadinho. E aí eu me pusesse aqui a tentar tocar o violino. Faria toda a pose, apoiava embaixo do queixo, pegava meu arco para passar nas cordas. E o que conseguiria? Uma sequência de ruídos que possivelmente em alguns segundos esvaziaria a sala. Embora hoje a diferença entre música e ruído esteja numa fronteira bastante nebulosa, não se sabe muito bem o que é o que, mas seriam ruídos. O que faltou? Exatamente um dos componentes para a formação do universo. O universo foi formado através de sinfonia, de cordas vibrantes, só que de natureza eletromagnética. Agora, o que faltou no meu exemplo do violino? Intenção, energia. Fazer vibrar as cordas, dedilhando-as ou passando o arco sobre elas, isso é energia. Mas o que faltou? Intenção. O que significa no sentido físico intenção? O domínio do processo. O que o músico saberá fazer, que cordas pressionar, onde pressionar e como fazê-las vibrar para conseguir o som que eu desejo. Agora transportamos do violino para o universo. O supremo maestro, o supremo arquiteto, a inteligência suprema não tinha nem as cordas, fabricou-as por um ato de sua vontade e fê-las vibrar de modo a produzir a grande sinfonia cósmica. Então pensar em universo por acaso é pensar que qualquer um senta-se ao piano e toca a melodia que bem entende. E mais, se não tiver o piano, constrói o piano e depois toca a melodia que bem pretende tocar, o que é absolutamente impossível. E hoje chegamos a uma espécie de relativismo no sentido da percepção, chegamos a um subjetivismo relativo. Sabemos que como o observador é co-criador da realidade, nada existe sem que haja alguém para observar. O todo existe um observador maior, então o todo existe e exige um observador supremo. Neste caso, se questionarmos então a vida e o acaso, a partir daquela explosão que foi o Big Bang, existe um detalhe: entropia versus organização. Há uma lei física que foi enunciada por Allan Kardec antes de ser enunciada na física, quando Kardec disse: o acaso nada constrói, o acaso não pode construir coisas inteligentes, efeitos inteligentes se devem a causas inteligentes. A física nos diz hoje que ao acaso os sistemas se deterioram, o grau de organização diminui.
Logo, coisas muito organizadas não podem ter surgido pura e simplesmente do acaso. E aqui estou só citar um número rapidamente para exemplificar. A nossa penúltima linha ali. Para que uma célula viva possa existir, necessitamos a combinação ordenada, não é de qualquer maneira, de 20 aminoácidos com 20.000 enzimas. A probabilidade de que essa formação ocorra ao acaso é de 1 sobre 10 elevado a 1000. 10 elevado a 1000 é o número 1 seguido de 1000 zeros. Então a probabilidade de que uma célula viva apenas tenha surgido do acaso é de uma vez em 1000 zeros vezes. Isso é o que em matemática se chama evento estocasticamente impossível, que quer dizer, possibilidade existe, mas é tão pequena que não dá para apostar. Não dá nem para ver esse número no sentido de 1000 zeros. É mais que o petrolão lá no Brasil. Agora isso não nos orgulha, mas pelo menos aqui foi superado. Então, hoje em dia é cada vez maior o número de pensadores que entende que o universo não é fruto do acaso, que o universo dependeu de um planejamento inteligente. E aqui nós temos, vou passar rapidamente, os 4 princípios fundamentais do materialismo realista. Esses 4 princípios é que davam sustentação filosófica ao materialismo. A física quântica derrubou todos os 4, por isso Kardec disse que o espiritismo será científico. Podia ter dito também que a ciência será espiritualizada, porque a própria ciência derrubou esses princípios. O primeiro, interessante, o prédio do materialismo estava erigido, apoiado em 4 gigantescas colunas. São esses 4 princípios. Nenhum mais deles é válido hoje. E há pessoas que ainda acreditam que o prédio está sólido e no ar. E o ar estaria, se não houvesse gravidade, porque as colunas de sustentação ruíram. Então, o primeiro dizia isso: há um universo material objetivo, independente de nós. Qual é a derrogação, a negação desse princípio? Sempre há uma interação observador-objeto. Não existe, Einstein, nenhum fenômeno físico absoluto. Todo fenômeno depende do observador. Segundo princípio, o determinismo causal, causalidade rígida. Diante do efeito observado, podemos determinar sua causa. Retornando o argumento, partindo de uma causa, os efeitos são absolutamente imutáveis. Era aquela ideia do destino rígido e tudo mais. Hoje sabe que não. Existe um princípio chamado princípio da incerteza, que diz que nós podemos fazer mudança de rumo. Que não existe um futuro, que existem possíveis futuros. E a realização de um ou de outro depende basicamente da nossa atitude. Então sempre há mais do que uma possibilidade. Então, as pessoas estão muito amargas, muito queixosas. Vejam que sempre há outras possibilidades na vida. Esse é o princípio da incerteza. A primeira vez que a gente ouve o nome, a gente não gosta muito, né? Eu prefiro certeza, que negócio é esse de incerteza, mas é na incerteza que nós criamos. Se tudo está marcado, tudo está escrito, nós não temos nada a realizar. Seria muito negativo para nós. Nesse sentido, se conta a história de um espanhol que era muito teimoso, o espanhol basco. Dizem que os bascos são teimosos. Se alguém aqui é de família basca, saiba que foi um argentino que me contou essa história. Portanto, não tenho nenhuma responsabilidade sobre ela. Mas esse basco estaria caminhando para Madrid quando foi interceptado por um anjo. E o anjo primeiro, sem se identificar, perguntou ao basco para onde ele estava se dirigindo. E o basco respondeu: eu vou a Madrid. Só que basco não responde assim. Ele já se sentiu incomodado com aquela interrupção na sua marcha por um desconhecido. Então estufou o peito e disse para o anjo: eu vou a Madrid. Aí o anjo se identificou, deixou de ser um objeto voador não identificado, identificou-se: eu sou um anjo, estou aqui para te ensinar a responder. Tens que acrescentar no final da tua frase: se Deus quiser, se Deus quiser, senão ele te castiga. Sabe aquela ideia do Deus punitivo, que não tendo o que fazer, ele vive se tornando o homem para dar castigo? Era mais ou menos por ali, mas era o que tínhamos para o momento. Então o anjo se identificou, deu esse aviso ao basco e diz: agora vamos ver se aprendeste.
¿A dónde vas, hombre? Señor ángel, como lo dijo, eu vou a Madrid. E o anjo disse: última chance. Ou acrescenta: se Deus quiser, eu te transformo num sapo e te jogo no chá, no lodaçal. Então vamos ver. ¿A dónde vas? Señor ángel, quiero o no, usted y su Dios, yo voy a Madrid e ponto. Aí o anjo não teve outro remédio, transformou num sapo, jogou no lodaçal. Deixou 30 minutos, ao basco lhe pareceram 30 horas, relatividade do tempo. Restituiu a forma humana e agora vamos ver se aprendeste. ¿A dónde vas, hombre? Señor ángel, yo voy a Madrid ou al Chaco. Quando o indivíduo é teimoso, não adianta. Mas o que é que nós verificamos nessa resposta? Que já havia duas possibilidades, já não era mais só Madrid. De repente aparece uma terceira possibilidade e assim por diante. Enxergar as possibilidades, os convites da vida é um bom caminho para a felicidade. Aquelas pessoas que se queixam o tempo inteiro do emprego, quando perdem não querem se matar. Quem sabe é uma oportunidade para buscar outra coisa na vida. Então o segundo princípio do materialismo realista também não vale mais. Terceiro, localidade. Todas as ações entre objetos dependem de sinais locais. Ou seja, um objeto só pode agir sobre outro se tiver contato com o outro, ou se mandar um sinal que o outro possa captar. Esse fenômeno no início não era aceito nem por Einstein. Achou um fenômeno tão estranho que apelidou de efeito fantasmagórico à distância. Hoje se sabe relação entre as partículas gêmeas. Se nós tivermos aqui um elétron e a sua partícula gêmea estiver lá em outro continente, lá no centro da Praça Vermelha, no momento em que eu alterar, por exemplo, o giro desse elétron, digamos que ele esteja girando no sentido horário e eu alterar para anti-horário, antes mesmo que qualquer sinal possa chegar lá, aquele se altera.